trazendo a fazenda para viver em outro mundo. Capítulo 376 – Baleia de escama laminada. Autor: Mindil. Tradutor: Blue Spark. Revisor: Luiz.xd. Zhao Hai se virou para Gina. Nós estaremos indo para a Ilha do Macaco. Você sabe o caminho? Gina assentiu. Eu sei, o jovem mestre não precisa se preocupar. Mas, jovem mestre, existem muitas bestas mágicas poderosas na Ilha do Macaco e elas são muito difíceis de lidar. Eu ouvi dizer que é dominada por bestas mágicas do tipo macaco. Eles são todos altos, fortes ofensivamente e defensivamente, assim como habilidades do tipo movimento. Porque eles têm estado vivendo na ilha, eles também sabem como nadar, eles são muito difíceis de lidar. Embora eles sejam na sua maioria 6º e 7º nível, eles já são comparáveis a bestas do 8º nível. Além disso, eles têm um líder no 8º nível que poderia muito bem corresponder a um 9º nível, apenas sem a habilidade de voar. Jovem mestre, eu sugiro que nós devemos mudar para outra ilha. Zhao Hai sorriu enquanto ele negava. Não precisa, nós vamos em direção à Ilha do Macaco. Por acaso eu preciso de muitas bestas mágicas agora, quanto mais melhor. Quantos dias vai levar antes de nós chegarmos na Ilha do Macaco? Gina respondeu, aproximadamente 5 dias, a ilha está apenas um dia do território dos habitantes marinhos. Isso fez um destino raro para muitos navios. Zhao Hai assentiu, isso é ainda melhor, apenas em linha com o que nós queremos. Vamos ir para lá imediatamente. Gina respondeu, então se virou e mudou a direção do navio. Laura se virou para Zhao Hai, irmão Hai, por que você escolheu esse lugar? É muito próximo do território dos habitantes marinhos. Se eles decidirem atacar, nós vamos ser atingidos imediatamente. Zhao Hai apenas mostrou um leve sorriso e disse, nenhuma razão especial, é apenas que esse é um bom lugar e bastante próximo do mar profundo. Lá pode até mesmo ter algumas criaturas que vão para perto daquele lugar, isso tornaria mais fácil para nós elevarmos o espaço. Além disso, a topografia da ilha é muito boa para uma base. Enquanto nós controlarmos a rota para a ilha, então nós seríamos capazes de reivindicá-los por nós mesmos. Inclusive, depois que nós conseguirmos o aumento de nível do espaço, nós poderíamos tentar entrar em contato com os habitantes marinhos. Você não disse que eles não poderiam lidar conosco, já que nós podemos apenas correr. Laura sorriu e disse, então está bem, se nós não pudermos lidar com eles, então nós correremos. Mas pelo que eu ouvi do irmão Hai, você pretende capturar as bestas mágicas da ilha. Zhao Hai sorriu fracamente e disse, você realmente me entendeu, eu de fato, quero aquelas bestas mágicas. Embora nós já temos muitas bestas mágicas dentro do espaço, a força de luta daquelas bestas não é tão forte. Aquelas bestas mágicas tipo macaco que Gina descreveu parecem ter um forte potencial de luta, justamente o que eu preciso agora. Laura sentiu, isso também é muito bom, eu espero que aquelas bestas mágicas possam aumentar o nível do espaço o máximo possível. Enquanto a toxina do irmão Hai for curada, então tudo ficará bem. Zhao Hai concordou, enquanto a toxina for tratada, minha última preocupação finalmente desaparecerá. Agora que eu tenho vocês duas, eu não quero morrer tão cedo. Os rostos de Laura e Meg ficaram vermelhos, mas seus corações estavam muito felizes. Elas sabiam que Zhao Hai não queria falar sem sentido, esse era porque elas estavam felizes. Quando Zhao Hai viu seus rostos, ele deu um pequeno sorriso e disse, os céus realmente me amam, para entregar você duas ao meu lado. Hehe. Parece que eu tenho feito grandes coisas, eu tenho realmente sido muito abençoado. Depois de ouvir Zhao Hai, Meg riu e disse, jovem mestre, você certamente fez bem. Na capital, se alguém visse você na rua eles realmente iriam pegar a outra direção. Você certamente fez coisas boas. Laura riu, ela também tinha ouvido sobre a devassidão de Ada na capital do Império Aksu. Agora que ela ouviu Meg provocar Zhao Hai, ela realmente achou engraçado. O grupo continuou rindo e conversando até a hora da refeição. Naturalmente, o que eles comeram foi peixe. Embora Zhao Hai tivesse um monte de coisas em mãos, eles raramente comiam peixe, isso era injustificado para eles fazerem. Então Zhao Hai liberou alguns espadartes para eles conseguirem alguns peixes do mar. Com isso,
eles não só poderiam comer peixe, eles também poderiam aumentar o número de bestas mágicas dentro do espaço. Zhao Hai não sabia de nada sobre esses espadartes, então ele foi até Jinan e perguntou. Jinan disse a Zhao Hai que esses espadartes eram bestas mágicas do mar. Usualmente eles só emergem nessas partes quando depositam seus ovos, do contrário eles estariam nadando no mar profundo. Zhao Hai estava contente que ele foi capaz de capturar esses espadartes na hora certa. Por causa disso, o espaço estava constantemente aumentando seu número de bestas mágicas. Mas já que o nível geral dessas bestas era muito baixo, o rancho não aumentou de nível. Zhao Hai também notou que o rancho estava mais difícil de aumentar de nível se comparado a antes. Depois de atravessar o nível 10, a taxa de aumento de nível do rancho foi o mesmo como quando a fazenda também atravessou o nível 10. Zhao Hai tentou absorver um pouco de água do mar nos últimos dias, mas veio sem nada para mostrar. Era óbvio que conseguir alguma forma de vida do mar raso era um empreendimento inútil. Era melhor conseguir muitos organismos de uma só vez nos mares profundos. Nos dias seguintes da viagem no mar vieram sem intercorrências. Isso era principalmente porque Jinan que viajou pelos mares por 20 anos, começando desde sua juventude. Ele entendeu o mar mais do que qualquer um. Enquanto não houvesse uma grande tempestade, ele podia lidar com a maioria dos problemas por si mesmo. Foi agora que Zhao Hai percebeu o valor dos mortos-vivos que ele conseguiu do Poseidon. Com Jinan, eles não precisariam se preocupar muito quando viajaram no mar. Embora o espadarte fosse um navio de guerra, o Heaven ainda veio à frente quando se tratou de praticidade. Agora somente o Heaven tinha um casco espesso, também tinha armamentos defensivos, assim como alojamentos substanciais. Mais importante, era um navio de carga mercantil, feito para viajar no mar durante o ano inteiro. O espadarte, por outro lado, era um navio de guerra que era principalmente usado para defender a linha costeira do Império Rosen, não exatamente designado para viajar longe no mar. Então, se nós falarmos sobre experiência de navegação e qualidade, a tripulação do espadarte não podia ser comparada com o Heaven. Apenas 3 dias depois de Zhao Hai mudar o rumo do seu navio, outros navios não podiam ser vistos frequentemente mais. Foi como o que Jinan disse antes, não haviam muitos navios que aventurassem nessas partes. Talvez somente navios que carregam contrabando ou piratas viriam e velejariam nessas águas. Mas esses piratas não ousariam atacar o Heaven, embora o Heaven fosse claramente um navio mercante. Só de olhar para o casco espesso e os armamentos do navio, os piratas sabiam que esse navio era um osso duro de roer. Mesmo se eles viessem e atacassem, os piratas não seriam capazes de fazer nada ao navio. Desde que eles estavam atualmente próximos do mar, a probabilidade de ser atacado pelos habitantes marinhos aumentou. Isso fez com que a marinha comum não ousasse se aventurar tão longe. Também fez essa parte do mar um céu para piratas. A rota que Jinan pegou tinha menos piratas vagueando sobre ele. Piratas também precisam descansar, então eles geralmente escolhiam lugares próximos de suas bases para realizar sua pirataria. Suas bases precisavam ser próximas do mar aberto, ter ambiente aceitável enquanto ao mesmo tempo ter pouco ou nenhuma besta mágica agressiva. Mas era óbvio que a Ilha do Macaco não era uma de suas escolhas. Além disso, as águas próximas da ilha tinham casos mais prováveis de ataques de bestas marinhas, assim, navios de guerra não ousaram chegar perto. Portanto, havia uma pequena quantidade de navios presentes aqui. Zhao Hai não se importou com esses perigos. Se houvessem ataques de bestas, ele apenas liberaria algumas tartarugas flecha para afastá-los. Se as tartarugas flecha não são o bastante, ele só capturaria diretamente as bestas usando o espaço. No momento em que ele estava pensando nisso, o Heaven de repente balançou. Zhao Hai olhou atordoado, então ele imediatamente abriu o monitor. Atualmente, havia uma grande besta mágica debaixo do Heaven, atacando. A besta era muito grande, quase tão grande quanto o espadarte. Seu corpo era cheio com escamas, com um conjunto completo de dentes caninos na sua boca. Pode-se entender por um olhar que essa era uma besta mágica formidável. Vendo a besta atacando Heavens, Zhao Hai imediatamente chamou Jinan. Jinan viu a silhueta da besta e imediatamente exclamou, "Jovem mestre, aquela é uma baleia de escama laminada, uma dor de cabeça literal que nada no mar. É uma besta do elemento água, aproximadamente 6º nível, com uma forte capacidade de ataque."
Se ele atacasse diretamente, um navio como o Espadarte certamente seria infligido. Além disso, mesmo se for ataque mágico, não pode penetrar no casco espesso do Raven. Isso ainda tem escamas como lâminas que podem cortar facilmente. É uma tarefa muito fácil para essa besta destruir a armadura de ferro do navio. Seu apelido é Assassino da Armadura de Ferro. Zhao Hai assentiu. Então ele disse, as tartarugas podem lidar com isso. Jinan balançou a cabeça e disse, eu não sei, meu entendimento em relação a bestas mágicas marinhas não é muito. Da mesma forma que eu não tenho nenhuma ideia sobre a fraqueza dessa baleia de escama laminada. Zhao Hai assentiu e não disse mais nada. Ele apenas liberou uma grande quantidade de tartarugas flecha e as ordenou atacar a baleia. Embora a baleia de escama laminada fosse muito forte, não podia manobrar facilmente por causa de sua grande estrutura. Comparado ao seu tamanho, as tartarugas flecha eram muito pequenas, mas elas também tinham uma forte defesa. Mais importante, os ataques das tartarugas flecha não são tão fracos. Zhao Hai liberou aproximadamente 200 tartarugas flecha. Quando essas tartarugas chegaram na água, elas imediatamente rodearam na baleia de escama laminada e atacaram com chifres em suas conchas. A baleia obviamente temia as tartarugas flecha, assim parou seus ataques no Raven e se retirou. As tartarugas flecha não permitiriam isso acontecer, então elas imediatamente cercaram a baleia e coletivamente atacaram. Zhao Hai viu que essas tartarugas flecha pareciam ser a fraqueza da baleia. Quando os chifres das tartarugas perfuraram a armadura da baleia, sangue espirrou. A baleia se debateu repetidamente, mas não conseguiu fazer nada no meio dos ataques das tartarugas. Zhao Hai olhou atordoado para o que estava acontecendo, ele não achou que essas tartarugas flecha realmente seriam melhores do que uma grande besta como essa baleia de escama laminada. Laura e os outros também estavam surpresos vendo isso. Depois de um tempo, a baleia sucumbiu aos ataques e parou de se mover, seu corpo afundou no fundo do mar. Vendo isso, Zhao Hai imediatamente abriu o espaço e absorveu ambos os corpos das tartarugas flecha e da baleia dentro. Depois que a água do mar entrou no espaço, uma notificação pode ser ouvida de repente. Detectada a variação de animal do tipo baleia ferida. Incapaz de decidir o nível, requisitando o anfitrião a tratar o animal assim que possível. Zhao Hai imediatamente mandou curar a baleia de escama laminada. Mas ele não esperou que o custo da cura da baleia realmente pegasse 200.000 moedas de ouro, isso deixou Zhao Hai pesaroso. Felizmente, ele conseguiu saquear 10 milhões de moedas de ouro do grão do Qilianyart antes, caso contrário, ele teria desistido da baleia. E este é o fim do capítulo. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de nos seguir no Castbox, Spotify, TikTok e YouTube. Se inscreva, comente e compartilhe. Isso é muito importante. Fiquem todos com Deus. E até o próximo capítulo.